Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula sobre os novos caminhos da psicopatologia, que é o modelo hierárquico de psicopatologia mais comumente conhecido como modelo Hightop. E antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Para quem não me conhece, o meu nome é Silvia, eu sou estudante de psicologia, atualmente eu estou no penúltimo ano de curso e tenho uma graduação prévia em Direito. E para falar sobre o modelo Hightop, eu elenquei alguns tópicos que eu acho que é importante para que vocês consigam, de fato, ter um breve entendimento desse possível novo caminho da psicopatologia. Então, nós vamos fazer uma introdução, depois vamos passar por uma breve contextualização. Vamos falar das limitações das taxonomias tradicionais, adentrando no modelo Hightop propriamente dito, e depois eu vou fazer algumas considerações, na verdade, falar um pouquinho das considerações existentes sobre esse modelo. Vou falar sobre as implicações, inclusive na prática clínica, do modelo Hightop. E, por fim, eu vou disponibilizar as referências que eu utilizei para dar essa aula, caso vocês tenham mais curiosidade e tenham interesse em aprofundar nessa temática. E para falar, ou melhor, para começar essa apresentação, nada melhor do que uma reflexão. Então, vamos lá. Se existe algo inerente ao ser humano, é a necessidade de explicar e nomear aquilo que é desconhecido. E o que essa frase ela diz para a gente? Essa frase ela nos diz que nós seres humanos temos uma tendência em categorizar e reduzir determinados fenômenos justamente por ser um processo mais fácil. E eu vou fazer, e vou dar, melhor dizendo, um exemplo mais concreto que vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que eu estou buscando dizer. Então, quando nós olhamos para esse slide, facilmente nós conseguimos dizer que a primeira figura é um triângulo, que a segunda figura é um círculo e que a terceira figura é um quadrado. Ou seja, facilmente nós conseguimos nomear essas figuras. Nós conseguimos ter uma identificação precisa de cada uma dessas figuras e, com toda certeza, acredito que nós temos um consenso de que, de fato, essa primeira figura é um triângulo, a segunda é um círculo e a terceira é um quadrado. E indo um pouco mais além, nós conseguimos ver que todas essas figuras elas se encaixam nessa categoria maior, que são as figuras geométricas. Então percebam, nós conseguimos ter uma fácil identificação, uma definição mais precisa e nós conseguimos nos comunicar de uma forma mais clara e de uma forma em que nós estamos em um consenso. Então, quando nós nomeamos, quando nós categorizamos, a gente consegue alcançar essa identificação mais fácil, essa definição mais precisa e essa comunicação mais clara. Agora, quando nós olhamos para esse slide, nós vemos essas três figuras. E acredito que vocês devem estar se perguntando qual é o nome dessa figura. Dessas figuras, melhor dizendo. Possivelmente vocês vão ter mais dificuldade em conseguir atribuir um nome para cada uma delas. Justamente porque elas não foram convencionadas ou previamente estabelecidas ou categorizadas como tal. Então, se chegar a uma definição de cada uma delas é um processo mais difícil. A gente não consegue, inclusive, às vezes, chegar a uma definição clara. Então, uma das formas, por exemplo, seria, muitas vezes, descrever características físicas de cada uma dessas figuras. Mas, muitas vezes, a gente não consegue se chegar a uma definição que seja mais precisa, mais clara.
E outra, às vezes eu poderia falar que essa segunda figura, por exemplo, ela parece um poço de água, uma poça de água. E às vezes você vira e fala, não, Silvia, não tem nada a ver. Então, entende? Nem a comunicação, ela chega muitas vezes num consenso ou ela fica clara. Então, a gente vai ter mais dificuldades para identificar, para reconhecer, para ter uma definição mais precisa e estabelecer uma comunicação em que todos se cheguem a um acordo, a um consenso ou se tenha uma clareza em termos de comunicação sobre o que é aquele determinado fenômeno. Então percebam que quando nós não categorizamos ou nós não nomeamos determinados fenômenos e elementos, nós vamos ter também dificuldades. E quando nós fazemos uma transposição para o comportamento humano, nós temos questões a serem pontuadas. Por quê? O comportamento humano, ele é um fenômeno muito complexo. E muitas vezes a categorização e a nomeação de determinados fenômenos, ela é essencial, porque muitas vezes a gente precisa identificar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ter uma definição clara do que é que está acontecendo, até para que a gente consiga estabelecer uma comunicação que seja mais efetiva, que seja mais clara com o próprio paciente e também com outros profissionais. Mas isso não significa que nós não vamos ter limitações. Muito pelo contrário, nós vamos ter várias limitações quando nós categorizamos, quando nós especificamos fenômenos que são muito complexos. E a gente vai discutir um pouco isso aqui hoje. Então, como nós já entendemos, a nomeação ela tem um papel muito importante. Primeiro porque ela é uma forma de categorização, justamente porque ela rotula e ela atribui significado a um determinado elemento, a um determinado fenômeno. Segundo, ela traz como resultado uma melhor compreensão desse fenômeno, uma comunicação mais clara e um reconhecimento mais preciso daquilo que está sendo investigado. A nomeação, ela também é uma tendência humana. A categorização é uma tendência humana, justamente por ser um processo mais fácil. E isso não seria diferente quando nós estamos falando sobre o sofrimento humano. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo que ao longo de muitos anos foram criados diferentes sistemas de classificação para transtornos mentais, inclusive desde Hipócrates, ok? E houve uma intensificação desse processo no final do século XIX com a criação de definições de fenômenos baseados em sinais e sintomas. Sinais, bem a grosso modo, é aquilo que a gente observa e sintomas é aquilo que o paciente traz em seu relato. E aqui nós temos o papel de três grandes figuras que eu não vou saber pronunciar muito bem o nome, mas que foram figuras muito importantes para emergências desses dois sistemas de classificação que são amplamente conhecidos, que é o DSM e CID-11, Classificação Internacional de Doença e Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ok? Quais que são esses objetivos desses sistemas de classificação? O objetivo central é estabelecer uma linguagem comum de descrição e taxonomia das psicopatologias. E esses sistemas de classificação, eles trazem contribuições muito importantes, sendo elas um refinamento substancial da classificação psiquiátrica, a redução das variações nacionais nas estimativas de prevalência, uma melhora no processo do diagnóstico e o fornecimento de uma linguagem comum para o campo das psicopatologias. Mas apesar das contribuições, nós temos limitações. Eu trouxe aqui uma frase, inclusive a referência eu deixei no final, ok? Que é uma frase que diz:
os estudantes são treinados para lembrarem de critérios como pelo menos 5 de 9 ou pelo menos 4 de 7 sinais e sintomas. E então, escolhem o conjunto certo de técnicas organizadas a partir de listas de protocolos de tratamento, todos aprovados por ensaios clínicos randomizados. Então, basicamente, os estudantes, eles têm que lembrar dos critérios diagnósticos de cada transtorno para, após o preenchimento desses critérios, escolherem o conjunto de técnicas para serem aplicadas a este paciente que cumpriu os critérios diagnósticos, só que é um conjunto de técnicas que são organizados e estabelecidas a partir de protocolos de tratamento específico. O que essa frase nos faz pensar? Nós podemos tirar duas conclusões. A primeira, que habilidades clínicas, elas seriam, ou são, melhor dizendo, técnicas aplicadas com base em protocolos. E a segunda é que terapia baseada em evidência seria a aplicação de protocolos para tratamentos de síndromes. Só que são duas conclusões que são muito equivocadas. A habilidade clínica está longe de ser uma mera aplicação de técnicas baseadas em protocolos e terapia baseada em evidência está longe de ser aplicação de protocolos com base, aplicação de protocolos específicos para tratamento de síndromes. Então, nós vamos entrar agora nas limitações dos modelos categóricos. Nós temos algumas limitações. A primeira delas é a perda substancial de informações. E essa perda substancial de informação nos leva a uma instabilidade diagnóstica e uma baixa confiabilidade no diagnóstico que, porventura, ele foi dado. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no caso de um paciente. Um paciente que apresenta um humor deprimido, um paciente que está com muito problema no sono, falta de apetite, enfim, um paciente que, teoricamente, em tese, ele cumpre todos os requisitos para o transtorno depressivo maior, porque ele vem apresentando todos esses critérios, todos esses sintomas, melhor dizendo, ou o número de sintomas suficientes por mais de 2 semanas, ok? Mas, quando nós se atemos apenas a preencher essa lista de critérios e desconsideramos, muitas vezes, fatores contextuais ou circunstâncias ambientais, por exemplo, vamos supor que esse paciente, ele fala que acabou de passar por uma perda muito difícil na sua vida, e que ele não tem uma rede de apoio ou um suporte adequado para conseguir lidar com essa perda. Então, nós estamos falando, na verdade, de um paciente que ele está vivenciando um processo de luto, que muitas vezes, se nós formos olhar tão somente para os sintomas e para os critérios que são estabelecidos para estabelecer determinado critério diagnóstico, nós vamos chegar a conclusões que são muito superficiais, a conclusões que não se observa ou não se dá uma devida importância a fatores ou outros fatores que estão por trás. Então, a gente chega a conclusões que são superficiais, muitas vezes diagnósticos precipitados ou diagnósticos errados. Isso gera o quê? Uma instabilidade de diagnóstico, uma baixa confiabilidade. A gente não pode, muitas vezes, confiar num diagnóstico que foi dado simplesmente, pura e simplesmente, pela análise dos sintomas e dos critérios estabelecidos nos sistemas de classificação. A segunda limitação é a desconsideração quanto à heterogeneidade de diagnósticos. O que eu quero dizer aqui? O mesmo transtorno diagnóstico ele pode apresentar manifestações sintomatológicas diferentes. Ou seja, 2 indivíduos com o mesmo transtorno podem apresentar manifestações de sintomas diferentes.
E os sistemas de classificação, muitas vezes, eles não conseguem dar conta dessa variabilidade, dessa diferença quanto à manifestação desses sintomas. A terceira limitação é a não inclusão de pacientes que apresentam sofrimento mental. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes um paciente ele não cumpre os critérios para aquele diagnóstico ou não tem o número suficiente para se chegar ao estabelecimento daquele diagnóstico. Mas isso não quer dizer que esse paciente ele não está em sofrimento mental. Então vamos supor, tem um transtorno X, 5 em 9 sintomas. Às vezes ele tem 4. Está em sofrimento mental. Está apresentando inclusive disfuncionalidade. E ele muitas vezes não recebe o diagnóstico e não tem o devido tratamento. Ou então não se é feito, inclusive às vezes, encaminhamentos para tratar aqueles sintomas. Então, o que acontece? O foco fica muito mais no transtorno do que nos sintomas em si. Então, esse paciente que muitas vezes vai ter essa dificuldade, vai ter esse sofrimento mental, pelo simples fato dele não preencher os critérios, muitas vezes ele não vai ter uma intervenção e pode ter inclusive uma piora dos seus sintomas. Então, o fato dele não cumprir não significa que ele não mereça um tratamento adequado, só porque ele não se encaixou numa caixinha, numa categoria específica. Então, a gente também tem que ter cuidado. E o DSM ele até traz uma solução alternativa para esses casos, quando ele cria categorias não especificadas ou especificadas. Só que essas categorias elas nos trazem pouca informação, justamente porque acaba sendo uma categorização muitas vezes ampla e que nos traz realmente poucas informações sobre o caso. Então, isso se torna uma terceira limitação. Então, agora nós vamos entrar no modelo Hightop propriamente dito. O modelo Hightop ele surgiu em 2017. Ele é um modelo empírico e fundamentalmente robusto. E ele apresenta essa proposta baseada em evidência para uma classificação hierárquica. Ele é composto por 5 níveis e eu vou passar por cada um desses níveis para vocês entenderem um pouco melhor. E o modelo Hightop, ele, diferentemente desse sistema de classificação atual, ele tem um objetivo de definir um perfil sintomatológico e não uma categoria diagnóstica. Então, aqui, nós não vamos ter o diagnóstico transtorno de ansiedade generalizado ou transtorno depressivo maior. Nós vamos ter conclusões diagnósticas baseadas em uma perspectiva que ela é dimensional. Então, aqui, este é o modelo do Hightop. E aqui nós temos os níveis da hierarquia que são mais altos e aqui os níveis que são mais baixos, tá? Então, é o modelo top-down, ok? E os níveis de hierarquia mais altos são níveis que eles cobrem aspectos que são mais heterogêneos e que têm uma apresentação sintomatológica que é mais difusa, ok? E os níveis que são mais baixos da hierarquia, eles vão determinar padrões cognitivos, padrões emocionais, padrões comportamentais que eles são mais especificados e mais homogêneos, tá? Então, nós vamos falar agora do primeiro nível. O primeiro nível é o nível dos sinais, sintomas e traços mal adaptativos. É o primeiro nível da hierarquia, é o nível mais específico e é o nível que apresenta características mais homogêneas. E o agrupamento desse primeiro nível contribui para a formação do que nós chamamos de síndromes, que vai ser o segundo nível que eu vou explicar logo em seguida. O que a gente tem que entender aqui? Primeiro, a diferença entre sinais e sintomas versus traços. Qual que é a diferença? Um dos marcadores principais dessa diferença é a temporalidade, tá?
Por quê? Sinais e sintomas dizem respeito mais a um funcionamento atual daquele sujeito. E os traços dizem respeito a um padrão de funcionamento ou um funcionamento ao longo de muitos anos que esse sujeito ele vem apresentando. Então, para ficar mais concreto, um exemplo seria uso de substâncias, poderia ser um sinal/sintoma, e a impulsividade poderia ser um traço daquele sujeito. Então, primeiro nível são sinais, sintomas, traços mal adaptativos. Um nível mais específico e com características mais homogêneas. O segundo nível são os níveis das síndromes, e aqui a gente tem muitas vezes uma confusão com as categorias diagnósticas. Então é importante que a gente faça essa diferenciação. Mas antes de mais nada, definição. Síndromes vão ser o agrupamento dos sinais, sintomas e traços mal adaptativos do primeiro nível que a gente acabou de ver. E quais que são as diferenças para as categorias diagnósticas? As categorias diagnósticas, elas vão ser estabelecidas com base na autoridade psiquiátrica. Ou seja, se chega à definição, se chega às categorias diagnósticas com base no consenso dos especialistas. Então, aqui, as categorias diagnósticas, elas são estabelecidas com base em uma análise mais qualitativa. E no modelo High-Top, as síndromes, elas não são estabelecidas com base na autoridade psiquiátrica e com base em uma análise qualitativa, muito pelo contrário. No modelo High-Top, as síndromes, elas são estabelecidas empiricamente, ou seja, tem como base a análise quantitativa. Partindo dos sinais, sintomas e traços mal adaptativos. Depois, para o segundo nível, que foram as síndromes, nós temos o terceiro nível, que são os subfatores. Os subfatores consistem no agrupamento dessas síndromes e os subfatores eles vão detalhar componentes do nível superior a eles, que vai ser o próximo nível, que é o nível dos espectros. O nível dos espectros, eles vão organizar as síndromes, que nós já falamos, e os subfatores, que é o nível anterior, em níveis mais amplos, tá? Dentre esses espectros, nós temos o espectro somatoforme, que normalmente nós vamos ter o que nesse espectro? Indivíduos que estão preocupados com questões ligadas à saúde, à ansiedade, a sintomas somáticos que não são melhor explicados por outras condições médicas ou fatores associados. Nós temos os espectros internalizante, que vai refletir essa tendência de se experienciar um humor deprimido e medo. O espectro do transtorno do pensamento, que vai englobar sintomas ligados a psicoticismo, excentricidade, crenças incomuns e comportamento desorganizado. E vamos ter também o espectro do distanciamento emocional, que vai descrever distanciamentos emocionais e social. Nós vamos ter o externalizante desinibido, que vai descrever dificuldades que às vezes esse indivíduo pode apresentar quanto ao autocontrole e a capacidade de autorregulação, incluindo problemas com uso de substância e impulsividade. Nós vamos ter também o espectro externalizante antagonista, que diz respeito a esses indivíduos que apresentam uma tendência à manipulação, a uma insensibilidade e à agressividade. E o externalizante desinibido e o antagonista, eles também acabam sendo englobados por uma categoria mais ampla, que são os transtornos externalizantes. O que a gente quer entender do ponto de vista prático? Muitas vezes, na clínica, quando nós estamos lidando com quadros que às vezes são mais complexos, quadros que a gente não consegue ter uma clareza, que a gente acha que pode ser um transtorno X ou um transtorno Y, que pode ser os dois,
que a gente faz com esses quadros quando a gente não consegue, às vezes, encaixar um indivíduo numa categoria X, porque às vezes ele apresenta características de X e de Y? O que a gente faz com esse indivíduo? No modelo high-top, a gente insere ele numa categoria mais ampla. Em vez de colocar ele numa caixinha, numa categoria mais específica, quanto mais difícil o quadro, quanto mais complexo o quadro, quando a gente não consegue ter muita clareza, a gente vai ter mais dificuldade em colocar esse paciente em níveis mais específicos, porque a gente está falando de características que são mais homogêneas. Quando eles quando eles têm uma apresentação em termos de manifestação sintomatológica mais difusa, com características muito heterogêneas, diferentes, e que é compatível com quadro X, com quadro Y. Então, em vez da gente brigar e tentar colocar esse paciente a todo custo numa caixinha mais específica, a gente coloca ele numa caixinha em níveis que estão mais amplos e que conseguem englobar, muitas vezes, caixinhas que são parecidas. Às vezes o X e o Y, por mais que podem ser categorias diferentes em níveis mais específicos, elas apresentam características comuns que permitem a criação de um nível mais amplo. Então a gente coloca esses pacientes que são casos mais difíceis e mais complexos e que têm essa apresentação mais difusa e heterogênea em níveis mais amplos. Só para vocês entenderem um pouco na prática o porquê dessa divisão. E aqui nós temos o quinto nível, que é o nível mais heterogêneo, que vai indicar o fator P. São domínios mais amplos que explicam justamente isso que eu estou falando, esses aspectos comuns do espectro do modelo high-top. Então, eles explicam os aspectos comuns de espectros da psicologia, da psicopatologia, que é o nível anterior. Então, os níveis mais amplos da hierarquia taxonômica dos transtornos mentais, é isso que eu disse. Eles vão descrever pacientes que normalmente eles têm níveis mais severos de psicopatologia, que às vezes apresentam diversos padrões mal adaptativos de funcionamento e que a gente não consegue ter, muitas vezes, uma clareza e uma definição mais precisa, mais específica, que se encaixa mais nos níveis inferiores dessa hierarquia. Então, a gente coloca eles no nível superior. Então, quais são as considerações quando a gente entende o modelo high-top? O modelo high-top ele consegue considerar a heterogeneidade desses transtornos, então ele considera essas diversas manifestações sintomatológicas de um transtorno. Então, é aquilo que eu já disse no início, né? O mesmo transtorno, ele pode ter uma apresentação sintomatológica diferente a depender do indivíduo. Então, o modelo high-top, ele consegue dar conta dessa limitação. Segundo, o modelo high-top, ele faz uma eliminação desse entendimento dicotômico do tem transtorno, não tem transtorno, é patológico, é saudável. Ele tira essa dicotomia e cria uma psicopatologia baseada numa perspectiva mais dimensional. E como consequência disso, nós vamos ter uma diminuição da instabilidade diagnóstica, uma resolução dos casos subclínicos, daqueles pacientes que não cumprem os critérios suficientes para estabelecer aquele diagnóstico, mas que tem dificuldades, tem sofrimento mental e que muitas vezes precisa passar por uma intervenção e tratamento desses sintomas. Nós vamos ter essa resolução das comorbidades, como eu já disse, em vez de dar 1001 diagnósticos para um paciente, a gente coloca ele no nível mais superior da hierarquia, porque ele vai conseguir melhor explicar o seu quadro clínico ou o seu perfil sintomatológico do que cada uma das categorias diagnósticas. Nós vamos ter dimensões que são descritivas, então nós temos uma descrição agora que ela é mais informativa, ela nos dá mais informação sobre esse perfil do paciente e que acaba sendo muito mais precisa, acaba sendo muito mais parcimoniosa em termos psicopatológicos. Então aqui nós temos conceitos de fato mais abertos e não definições que são
declaradas, definições que são impostas, como nós vemos atualmente nos sistemas de classificação. E quais que são as implicações? Prática clínica, como eu bem já disse, o foco vai depender do caso em concreto. Então, a depender do paciente, nós vamos conseguir tratar ele ou dar um tratamento em níveis mais inferiores, e a depender da complexidade do caso e do quadro clínico, nós vamos tratar esse paciente em níveis mais superiores da hierarquia. E o objetivo final é o quê? Descrever o funcionamento da pessoa avaliada com base nos sintomas que ela apresenta. Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo? A importância de se pensar fora da caixinha. Os manuais diagnósticos, os sistemas de classificação, eles são essenciais, é o que a gente tem hoje em dia, a gente tem que usá-los. Porém, nós temos sempre que ter uma análise crítica, porque o pensamento categórico, ele, para fins pedagógicos, é importante que ele seja um meio, mas nunca a análise final. E aqui eu coloquei as referências que eu utilizei para construir essa apresentação. Usem e abusem, porque são referências muito boas, são 2 livros. Então, se você tiver mais interesse em compreender melhor, vocês podem acessar cada uma delas aqui. Muito obrigada a todos e até o próximo encontro.